Estamos de volta ao programa Brasil Cristão. Tema de hoje, o preço da verdade. Nós fizemos uma introdução, não é? A definição da verdade, com aquilo que se enuncia, com a realidade que nós vemos, que nós fazemos a experiência, que nós tocamos. E agora nós vamos passar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Fernando, antes de Cristo, nós tínhamos os sábios, nós tínhamos os gregos, tínhamos a antiga China, tantos sábios, tanta sabedoria, tinha o Antigo Testamento, todas as palavras que eram ditas, os profetas, enfim, já tinham palavras que direcionavam a vida, que direcionavam o homem para Deus ou para suas crenças. Aí me chega um homem, nascido numa manjedoura, pobre, já chega perseguido, Nazareno, de Belém, o povo ainda fala, pode vir alguma coisa boa de Nazareno? Sim. E esse homem diz que ele é a verdade. Érica, essa fala da Drica me faz lembrar de São Justino Mártir, abordar. Fala você, porque eu já vi você falar e é bonito. A busca dele, porque ele era um filósofo, né? Justino Mártir ali dos primeiros séculos, né? Exatamente recebendo uma formação intelectual interessante, já baseada na filosofia grega, porque a filosofia grega nasceu ali no século 600, 500 a.C., começou para valer, Tales de Mileto, depois vem os grandes, etc. Aristóteles, tudo viveram antes de Cristo, obviamente, como a gente sabe. No período que o cristianismo nasce, está muito forte algumas correntes cristãs, filosóficas, no nascimento do cristianismo. O nosso querido Justino Mártir, também conhecido como Justino Romano, ele é o primeiro que vai condensar, que vai pegar o esquema da filosofia grega e vai usar, inclusive, para pregar o evangelho. Porque as verdades que a razão buscou com a filosofia serão as mesmas verdades que o cristianismo apresenta ao mundo. Não tem uma crise entre elas. Né? O que é filosofia? Buscar as respostas mais profundas que a razão pode alcançar. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo é o homem das respostas. Ele é a verdade e ele vem dar as respostas para a humanidade. Então não tem nenhum problema, não tem uma crise quando a gente chega por essas, na verdade, né, por essas questões, sejam elas racionais ou sejam elas absorvendo o cristianismo. A diferença é que o cristianismo é a plenitude dessa verdade. Exato. Não é mais uma corrente apenas. Não é mais um ponto de vista, já que a gente usa essa expressão. O cristianismo amarra tudo isso, né? Unifica tudo isso. Justino Mártir entende isso e ele, obviamente, usa isso de uma maneira extraordinária. Né? Então, o primeiro grande filósofo cristão é justamente Justino Mártir, né? Que vai usar disso, inclusive, técnicas disso para lidar com a pregação do evangelho. É sensacional. Agora, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Bastaria, pelo que a gente pensa em conversar na noite de hoje, bastaria a gente lembrar disso. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E nessa ideia de caminho, uma outra coisa não pode ser esquecida. Se Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ele deixou uma única igreja, não podia a revelação divina ter deixado dois tipos de fé, porque seria contraditório. Exato. Né? Quanto mais centenas de milhares de expressões religiosas que tem no mundo. Não, a revelação divina apresentou uma, né? Que é o próprio Cristo, que fundou a sua igreja na pessoa de Pedro. Então, assim, do ponto de vista, para a gente saber onde está a verdade, já está claro. A gente já começou pelo final aqui, dando a resposta. Jesus é a verdade. Agora, o que é sensacional é que Jesus, ele mesmo, ele vai explicando para as pessoas que estavam ali ao seu redor, né, os próprios discípulos e também os fariseus, né, os judeus que muitas vezes interpelavam a Jesus para tentar, de repente, pegar ele de alguma forma. Ora, o que foi aquela belíssima passagem de Jesus, por exemplo, com a mulher pecadora, aonde pela lei ela teria que ser apedrejada, pois ela foi pega em adultério, né? A sabedoria de Jesus escreve na areia, primeira e única vez que a gente tem notícia de Jesus escrevendo alguma coisa. Primeiro que a gente não sabe o que ele escreveu, né? Provavelmente, dizem alguns biblistas, que Jesus poderia estar escrevendo os pecados daquelas pessoas que estavam presentes. Né? Olha a pegadinha. Se Jesus nega, fala, não, vocês não precisam jogar. Então você está contra a lei. Você está contra a lei. Jesus fala, não, beleza, vamos matar essa mulher, joga a pedrada. Mas cadê a sua misericórdia e o seu amor que você prega? Né? Jesus dá uma resposta, faz o seguinte, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
né? A inteligência suprema, que é o próprio Cristo, dá a resposta maravilhosa, não poderia ter outra resposta melhor. Sim. Todo mundo estava com a pedra já pronto para jogar, a partir do mais velho começa a jogar para o canto, fica envergonhado, não fica ninguém. E aí? Ninguém te condenou também, não condeno, vai, não peques mais. Logo depois desse episódio, Jesus começa a ensinar justamente sobre a verdade. Né? Isso está narrado no Evangelho de São João, no capítulo 8, né? Principalmente a partir do versículo 12. Uhum. E reparem que nesse texto Jesus usa a palavra verdade, porque ele está explicando quem ele é. Imagina, essa cena tinha acabado de acontecer. Os fariseus, de alguma forma, queriam ainda ver algum tipo de contradição em Jesus. Aí começa, Jesus está lá ensinando, tal, ele começa dizendo, olha, eu sou a luz do mundo, no capítulo 12, no versículo 12. Uhum. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E os fariseus começam a dizer assim, peraí, você está dando testemunho de você mesmo, pô. Olha, eu sou a luz do mundo. Ele não falou, olha, eu queria mostrar para vocês a luz do mundo. Não, eu sou. Ou ele é Deus ou é doido. E esse eu sou vai aparecer ali na frente também, porque antes o próprio Deus falou a Moisés, né? Quando Moisés perguntou, olha, e se me perguntarem quem é o Senhor? Eu sou aquele que sou. Vai lá e diz para os israelitas, eu sou aquele que sou, eu sou te enviou. Só o próprio Cristo ousou dizer eu sou. Né? De novo, aí, eu sou a luz do mundo. Você está dando testemunho de você mesmo, seu testemunho não vale nada, pô, não é digno de fé. Jesus respondeu, embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé sim. Porque de onde eu vim para onde eu vou, vocês não sabem. Vocês não têm conhecimento disso. E vocês, falando para os fariseus, vocês julgam pelas aparências. Eu não julgo ninguém pela aparência. E se eu julgo, é conforme a verdade. Olha aí, Jesus explicando. Se eu julgo, é conforme a verdade. Porque eu não estou sozinho, mas comigo está meu Pai que me enviou. E na lei está escrito, Jesus vai lembrar, o testemunho de duas pessoas é digno, então eu dou testemunho de mim mesmo e do meu Pai. Está explicando quem ele é, na verdade, né? Fantástico. Na sequência desse texto, né? Jesus continua ensinando, e lá no versículo 25, quem és tu? Alguém pergunta para Jesus, quem és tu? Né? Exatamente o que eu vos declaro, Jesus responde, eu tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas quem me enviou é verdadeiro. Olha de novo a questão da verdade aí. Quem me enviou é verdadeiro, no versículo 26. São João capítulo 8, versículo 26. Quem me enviou é verdadeiro. Né? Que dele eu vi, eu digo ao mundo todo. Eles, porém, ainda assim não compreenderam. Não compreenderam ainda. Quem será que enviou esse aí? Exatamente, exatamente. Né? E aí, tem uma coisa sensacional. Né? Eles, porém, não compreenderam que Jesus estava falando do Pai. E Jesus disse uma coisa maravilhosa. Jesus diz o seguinte, olha, inclusive uma profecia, né? Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, obviamente que ele está falando da cruz, é uma profecia que ele ia morrer na cruz. Quando tiverdes levantados o Filho do Homem, então conhecereis quem sou. Olha de novo o eu sou aí. Só Deus ousou usar essa expressão, eu sou. E Jesus diz, quando tiver levantado o Filho do Homem, conhecereis quem eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas faço do modo como meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é o agrado dele. E aí vem uma passagem conhecidíssima das Sagradas Escrituras. Né? Sabe aquela parte que encerra dizendo assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará? É justamente esse texto bíblico. Agora, a maioria das pessoas lembram dessa passagem. Conhecereis a verdade vos libertará. Usam essa expressão à torta e direito. Quando a pessoa quer dar uma lacrada, sabe quando a pessoa quer dar uma lacrada? Eu sei uma coisa que você não sabe. Eu aprendi uma coisa que você não sabe. Olha, Drica, conhecereis a verdade. Só não sabe que verdade é essa. E a verdade vos libertará. Exatamente. De novo, naquela ideia do primeiro bloco, a verdade ela existe, é absoluta, ou ela é um ponto de vista? Existe a sua verdade e a minha verdade, ou existe só uma verdade? Pois é. Então, essa frase que é usada de maneira exagerada, muitas pessoas esquecem do começo que o próprio Cristo disse. Pois Jesus disse, né? E Jesus dizia aos judeus que nele creram, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Jesus disse isso. Se permanecerdes nas minhas palavras, serei meus verdadeiros discípulos. Aí Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Jesus está falando dele mesmo. Sim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele estava ensinando. É interessante, Eric, porque aqui tinha os judeus, muitas pessoas ouvindo Jesus, e tinha os fariseus no meio. Quando o evangelho vai dizer que eles creram, ele diz, muitos creram. Significa que alguns não acreditaram, não se dobraram. Provavelmente os fariseus. Não estavam dispostos a acolher a verdade. Mas muitos creram nele, e aí Jesus fala para esses que creram nele. Isso. Se vocês permanecerem na minha palavra, conhecerem. E legal que Jesus não disse assim, ó, se vocês conhecerem a minha palavra, se vocês ouvirem falar da minha palavra, se vocês tiverem contato com a minha palavra, não. Se permanecerem. Se vocês anunciarem a minha palavra, não. Permanecerem, pô, isso é pra gente. Né? Até o fim, se permaneceres as minhas palavras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O próprio Cristo. E só é livre aquele que encontrou Cristo. Primeiro porque ele é a verdade plena, encarnada, perfeitíssima. Né? A gente poderia perguntar, peraí, mas se Jesus é a verdade, a gente está tentando entender que é a verdade. Jesus é uma pessoa? Ora, do ponto de vista cristão, sim, Jesus é uma pessoa. Se a gente tiver discussões acadêmicas e filosóficas sobre isso, a gente pode discorrer de outras coisas, né? A verdade ontológica, da natureza do ser, etc. Uma discussão interessante, mas que tudo fica pequeno quando a gente ouve dizer de que um Deus que se encarnou, desce aqui na Terra, pisa o nosso chão e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem Mas aí busca. eu tenho uma pergunta para vocês. Eu vou chamar primeiro o pessoal que está em casa para participar conosco. Eu tenho uma pergunta aqui. Você também pode enviar a sua pergunta para nós através do nosso WhatsApp, 19997169915. Participe conosco aqui no Brasil Cristão. Estamos aguardando. Você está acompanhando? Está entendendo? Tá gostoso aí? Envie a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário também para nós nesta noite. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se Ele é a verdade, e quem permanece nele conhece a verdade e a verdade liberta. Aqui são duas coisas, na verdade, não é? Quem não conhece a Deus, quem não teve uma experiência com Deus, quem não é cristão, quem não segue a Cristo, não vive a verdade, não conhece a verdade e continua escravo, como é que fica isso? Bom, Deus é o ser por excelência. Né? Em Deus não existe alguma coisa que ele possa vir a ser. Deus é. Aquela ideia de ato e potência, né? Por exemplo, o que é uma semente? Uma semente, ela ainda não é uma árvore. Uma árvore. Ela ainda não é, mas ela tem tudo que precisa para ser uma árvore. Sim. Então, em ato, ela é uma semente, mas ela tem a potência, o potencial para ser uma árvore. Então, ato e potência. Deus não tem essa ideia de potência, de vir a ser. Deus é. Deus é ato, Deus é o ser. Completíssimo. Uma outra maneira da gente dizer, um substituto, vamos dizer assim, para dizer o que é a verdade, é dizer o ser. Qualquer relação de verdade possui algo do ser. Mesmo a verdade simples, como o Fernando falou agora há pouco. Na nossa frente tem uma mesa branca. Né? Há algo do ser quando a gente aborda qualquer verdade. Deus é o ser por excelência. Então, a plenitude dessa verdade é Cristo. E as pessoas que não têm Cristo? Elas têm parcelas dessa verdade. Exatamente. Primeiro, porque Deus nos capacitou com inteligência, com vontade e liberdade. É isso que faz a gente ser imagem e semelhança de Sim. Deus. Né? Então, nós temos condições de enxergar e conhecer a Deus, temos condições de ter contato com o ser, mas a plenitude desse ser é o próprio Cristo. Então, a plenitude da verdade é o Cristo. Não tem como a gente achar a plenitude da verdade fora de Cristo. Mas parcelas dessa verdade é possível porque Deus nos capacitou com inteligência, vontade e liberdade e nós temos condições de ter contato com essas parcelas. Mas sempre é um contato com um ser quando a gente busca a verdade. Basta a gente lembrar, né, nós falávamos aqui, iniciamos o bloco falando de São Justino. Né? São Justino tinha a herança de toda uma filosofia helênica. Se você pegar Aristóteles, Platão, Sócrates, você vai ver assim como racionalmente eles foram brilhantes em muita coisa, a ponto de Santo Tomás de Aquino chamar Aristóteles, o pagão Aristóteles, de o filósofo, né? Então ele bebe da filosofia aristotélica e constrói todo um pensamento teológico em cima dessa base e com toda a tranquilidade, porque aí São Justino vai dizer, né?
existem, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, por tudo isso que o Eric acabou de falar, existem, e essa frase é dele, é mal usada na teologia contemporânea, mas é de São Justino. Existem, ele diz, sementes do verbo, do logos, em todo homem, em toda a cultura. Né? Sempre que alguém estiver dizendo a verdade, né, estará confessando de algum modo Cristo. Não, Aristóteles chegou à conclusão, né, de que Deus é aquele que começou sem ser começado, iniciou sem ser iniciado, né, que é o ser por excelência. Só para ficar bem claro assim, o que é o não ser? É o nada. Né? Se eu achar, Fernando, você já deve ter, de alguma vez na sua vida, reparado em alguma expressão religiosa que acha que, por exemplo, o Sol ou a Lua, algum astro, tem um poder atribuído a Deus. Qual é o poder divino que o Sol tem? Nada. O nada é o não ser. Quando eu acho que eu tenho o encontro com a verdade, mas aquilo é uma coisa falsa, seja ela do ponto de vista religioso, seja ela do ponto de vista moral, seja ela do ponto de vista das ideologias, dos vícios, todos eles. Sim. Eu tenho um contato com o nada, e o nada é o não ser. Sim. Deus é a inteligência suprema, Deus é o ser, Deus é aquele que é. Então, a verdade sempre está amparada. Gostei dessa expressão que você lembrou de Justino, né? Porque essas nuances da verdade, mesmo para aquelas pessoas que não são cristãs, no fundo, é porque todas as coisas foram criadas por Ele e nele. Exato. Tudo, Cristo, todas as coisas foram criadas por Ele, sim, e nele. Exatamente. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Então, assim, o pecado é o contrário dessa totalidade do ser, é o não ser. Né? Aliás, o demônio não é um ser. O demônio é um bom exemplo de não ser. Nada é perto de Deus. Deus é tudo. Né? O vazio, as ideologias, aquelas coisas que aparentemente, quando a gente olha, parece ser a verdade, e basta um pequeno aprofundamento, a gente percebe que nada é o não ser. Então é nesse sentido que é possível alcançar a verdade, ainda que seja incompleto fora de Cristo. Como é que nós vemos isso na nossa vida? Eu fiquei aqui pensando, né, ouvindo vocês, sim, você que está em casa nos acompanhando. Quando você coloca a sua esperança, quando você acredita em algo que você pensa ser a verdade, que te é apresentado, sim, e você coloca ali a sua esperança, só que aquele algo não é a verdade, no final você encontra um vazio, uma frustração. Aí você vai buscar de novo. A vida do ser humano passa a ser uma infinita busca por essa verdade para descansar. Aquela paz que nós buscamos só se é encontrada quando você encontra a verdade, que é Cristo. Fora disso, o que você tem? Desespero, inquietação, frustração, doenças, porque você passa a vida inteira procurando. Ai, mas o fulano está ali, eu acredito nisso, isso daqui é bom, apresenta como bom, mas não é a verdade. Essa outra ideologia chegou aqui, nós vamos abraçar ela porque é uma causa justa. Não é a verdade. A pessoa não é a verdade. Aí nós olhamos para a nossa sociedade hoje e vemos a causa de tantas doenças, de tantas desgraças, uma sociedade doentia. Por quê? Porque a verdade está toda relativizada. Não existe uma verdade que a pessoa toque e se sossegue, sabe? Eu achei a verdade, então eu me rendo e eu fico tranquilo. O que é lindo em Cristo, no cristianismo, é justamente isso. Quando os apóstolos começaram a falar a respeito da verdade que eles encontraram, não era uma filosofia etérea, não era uma ideologia. Aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que nossas mãos tocaram, aquilo que, né, nós comemos com ele, nós ouvimos a sua voz, nós sabíamos o tom da voz dele. O João podia dizer, eu coloquei minha cabeça no peito dele. Isto nós vos anunciamos. É um Deus que se dá a conhecer. E diante de Pilatos, Jesus, né, vai dizer que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus disse, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É essa hora que Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? Ele estava diante da verdade. Ele estava trabalhando num julgamento da verdade encarnada, que é o próprio Cristo, e pergunta, mas o que é a verdade? Né? Ele não reconheceu que Jesus naquele momento era Deus, né? Apesar de ser honesto, aparentemente honesto. Covarde, né? Digamos de passagem. Lavou as Pilatos mãos. Covarde, mas honesto. Né? Vai que ele é a verdade, mas se ele for vai dar um problema, e se não for, quer saber, eu vou deixar para lá, deixa que eles julguem.
Ô, gente, vamos fazer um intervalo, mas antes disso tem participação no nosso WhatsApp. E quem está conosco, vamos ver quem está conosco agora, é o Carlos Eduardo. Meu nome é Carlos Eduardo, sou de São Gonçalo do Pará, Minas Gerais. Só tenho que parabenizar pelo belíssimo programa, riquíssimo em sabedoria e instrução. Aprendemos muito. Obrigada, Carlos, pela sua participação. Maria do Carmo, oi Drica, Fernando, que Oi. saudade. Eu assistia a vocês todos os dias, amo vocês. Fazem muito bem para mim. Linda, querida. Boa noite, sou Adriana Soares da Silva e estou assistindo o programa. Estava precisando muito de ouvir a palavra de Deus. Está muito lindo o programa. Obrigada, querida, pela sua participação. Gente, falando em verdade, né? A verdade é que nasceu numa manjedoura. Pobre, vem comigo, que eu vou mostrar para você aqui que o Shopping Católico está apresentando o nosso material de final de ano, que são produtos lindos, 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 lindos da nossa fé. Olha isso aqui, gente, Jesus, Maria e José, Jesus no presépio, ele sai, ó, o neném, você pode colocar só no dia 25, e as imagens são lindas, maravilhosas, assim, bem feitinhas, não são aquelas imagens, a gente já falou isso aqui, né, medonhas, que dá medo de ver, não, são bonitas. Aqui tem outro Jesus, ó, só o menino Jesus aqui, ó, a imagem da verdade aqui, para nos remeter àquilo que nós celebramos. Esse aqui é o meu favorito. Olha que coisa linda. Eu vou fazer para você ver aqui, gente. Eu vou brincar um pouquinho aqui, ó, para você ver. Ó, você que gosta dessas bolinhas aqui, ó, de neve, tem ali a Sagrada Família dentro. E o terço de Natal também, para você rezar com a sua família na noite natalina. Tudo isso disponível na nossa loja virtual, shoppingcatólico.com.br. Isso mesmo. E o nosso telefone para você ligar, 19 3871 9620. Aproveite o intervalo, ligue, peça o seu e nós já voltamos, é bem rapidinho.